Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Visão 22. Eu sou o seu host João Cruz, CEO e fundador da iTecnologia, uma empresa GetNet Santander. E hoje a gente está aqui numa edição especial no Rio Innovation Week, um evento aqui que está reunindo várias empresas de tecnologia. Eu tive a oportunidade de palestrar hoje e falar sobre como os pequenos comércios podem ter grandes impactos trabalhando inovação na tecnologia. E hoje estou com dois caras aqui que com certeza sou suspeito para falar, mas são meus parceiros aqui em crime já faz um tempo. Um deles é o Maurício Cima, nosso representante, revenda, parceiraço de vendas, que domina aqui a região do Rio. E o Pedro, que está muito envolvido aqui com educação também, vai falar um pouquinho do negócio dele para a gente hoje. A AI também está nessa pegada de educação, então o papo aqui hoje com certeza vai ser muito produtivo. E, de novo, vamos falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e profissional. É para isso que a gente está aqui hoje. E, pô, quero começar já direto jogando aqui para vocês, né, cara? Se puderem se apresentar um pouquinho. O Maurício a galera já conhece, mas vamos lá de novo. E Pedro também, por favor. Bora! Vamos lá, João. Prazerzaço, meu irmão, tá aqui contigo. Pô, a gente foi construindo uma história aí ao longo dos últimos 8, 10 anos, né, mano? E aí, de repente, chegar aqui e poder contar um pouco da nossa história, poder ter o Pedro aqui conosco, que, antecipando um pouco, o Pedro, ele faz um trabalho de consultoria aqui há muito tempo, também tem uma escola. Enfim, o Pedro vai falar um pouco sobre o negócio dele, mas nos ajudou desde o início aqui no Rio de Janeiro. É peça-chave aqui no nosso aprendizado, né? Começar o primeiro negócio não é tão fácil, né, João? Você sabe disso. São desafios em cima de desafios, né? Eu acho que faz parte ter humildade e buscar de alguns parceiros esse aprendizado, essa sinergia. Enfim, vamos lá. Pedro. Desculpa cortar, mas a gente não faz nada sozinho, né? Eu consigo, sempre que eu tenho oportunidade de olhar para trás, encontrar uma pessoa querida, pode ter estudado comigo, mas que foi referência, eu nunca deixo de falar, porra, tu não imagina, eu sou fruto de experiências e pessoas que impactaram a minha vida. Se eu tô onde eu tô hoje, é porque eu tenho um lugar bacana no coração por ti. E cara, conheci o Pedro através de você, desde o começo, essa influência que ele vem tendo no teu negócio. Tu obviamente amadureceu muito como empreendedor, como negócio, então eu tenho certeza que tem a mão dele. Então é bem bacana ter ele aqui, um cara que eu já vejo como referência nessa parte de educação corporativa. Acho que vamos também seguir bastante nessa pauta, que é algo que a AI está bem embasada, e eu também apoiar empreendedores que estão começando, pessoas que começaram como eu, como um microempreendedor individual e que hoje estão aí fazendo o que estão fazendo. Então, só quis fazer essa inserção aí, mas com certeza, tenho certeza que o Pedro foi uma ótima influência na tua trajetória. Bom, senhores, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com dois caras que... admiração é recíproca, né? Tive o prazer e a oportunidade de conhecer o Maurício através de um grande amigo nosso, acompanhar a jornada dele aí ao longo dos últimos 5 anos, assim como da AI. Ato contínuo, conheci o João, né, brilhante, fundador da empresa, ideia incrível. Sou um propagandista da AI, né, muitas vezes não consigo avançar tanto tecnicamente para falar da AI, mas às vezes estou em reunião de negócio e falo da AI. Maurício já me viu fazer isso algumas vezes, de ligar para ele em reunião com o cliente mesmo e falar, cara, liga para esse cara aqui amanhã que ele quer conhecer vocês. Muito bom. Mas sou entusiasta do produto, da ideia de vocês, e o João tocou num ponto aqui agora na abertura que eu acho fundamental, ninguém faz nada sozinho. E muitas vezes as pessoas que nos ajudaram na jornada, na maioria das vezes, me atrevo a dizer, não tem a percepção de que foram tão importantes para a gente na jornada. E aí cabe a nós ir até essas pessoas e reconhecê-las como importantes, e com a devida importância. Eu acho que a gente está fazendo aqui agora, uns com os outros, alguns anos depois de desenvolvimento, de muita luta, de muito suor. Estamos aqui no Rio Innovation Week, nesse eventaço, para falar um pouquinho de empreendedorismo, educação e tudo mais que a gente trouxer à mesa aqui, que puder agregar aí na vida das pessoas. Estamos aqui à disposição, vamos lá. Cara, e eu acho que o mais legal é que os três na mesa aqui começaram como empreendedores, né? Começaram suas empresas sozinhos, foram crescendo, foram trazendo mais pessoas para apoiar nesse sonho. Então acho que temos isso em comum, que a gente começou na raça ali sozinho. Eu acho que cada um com seus desafios, todo mundo está buscando aqui cada vez se aprimorar e se profissionalizar mais nesse sentido. Eu levei 10 anos
para aprender muito, e ainda me sinto um amador muitas vezes, tem um mundo de coisas aí fora para aprender, falta tempo, né? Hoje para conseguir dividir um lado profissional, um lado familiar, a gente tem que conseguir encaixar ali, mas esse desenvolvimento é muito importante. Então, Maurício, voltando para ti já, cara, se tu puder, acho que a gente já teve a oportunidade de falar no podcast antes, mas se tu puder contar um pouco da tua trajetória, né? Desde lá de trás, desde a tua cidade natal, o que fez tu vir parar aqui no Rio e hoje tá trabalhando com tecnologia, algo que no início a gente sempre brinca, mas eu te chamava para o negócio e não conseguia entender exatamente o que era, até desacreditava, e hoje é um dos caras aí que tá mais comprado no negócio, né? Me fala dessa transformação, velho. Pô, João, vamos voltar um pouquinho no tempo então e vamos falar aí de 2015. Foi em 2015 que eu vim pro Rio, mas eu conheci o João um pouco antes disso, alguns anos antes. Então, quer dizer, a nossa história é recente. Nós estamos falando de quantos anos aqui? 10 anos? Últimos 10, 12 anos. E aí, o João trouxe uma ideia de empreendedorismo ainda lá no Sul, onde nós iríamos para o Brasil. Então, sair de lá de Santa Catarina para São Paulo, Rio de Janeiro, BH, e começar o próprio negócio para alguém que ainda é assalariado, para alguém que tem emprego. É um pouco, é um sonho, né? É uma fantasia, né? Eu não conseguia entender muito bem o que o João me falava. Era o início do Android, né? Como tecnologia, e o João vinha com uma dinâmica de inovação pura, né? De trazer mobilidade na venda. E eu lembro até hoje, foda-se, eu vou te cortar toda hora aí. Eu lembro até hoje, eu já estava operando na Amazon Club, que foi meu primeiro cliente lá em Chapecó, na cidade que é a minha cidade natal. E cara, Chapecó. Lá tipo assim, eu tava trabalhando na empresa, eu andava a pé na cidade, eu tava gigante, os caras me chamavam de Vin Diesel na cidade, careca, gigante. Então a gente se encontrava nos lugares, a gente se olhava e parecia que a gente se conhecia. Ele ria pra mim assim, tipo, pô, será que eu conheço esse cara? Que era um cara diferente, né, mano? Mas eu pensava... Pô, em Chapecó, um cara parecido um Van Diesel, na época tava todo bombado, treinava pra caramba, e eu, caraca, quem que é esse bicho? Se eu não conheço esse cara, eu quero conhecer, né? Só que aí o destino nos aproximou em Floripa. Mas alguns anos depois. Na festa que ele frequentava, eu já tava operando. E aí um dia, finaleira de festa, eu entrava na festa, era 9 da noite, eu saía 9, 10 da manhã. E eu ficava dentro dos caixas, treinando a equipe ali, acompanhando com as máquinas. E um dia ele saindo da festa, eu falei, Maurício, eu te falei, cara, vem cá ver. E aí eu trouxe ele lá no caixa, mostrei assim, ele olhou assim, não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, porra, como que ele não entende? Eu tô mostrando pra ele, Mas era caralho. um pouco difícil, era um pouco complexo de entender. Porque ele tava me mostrando o quê? O sistema de caixa de venda do evento. Ele tava me mostrando o mecanismo. Então aquilo, porra, ainda tinha um equipamento de impressão, um equipamento que era um mobile, né? A função de caixa, o evento rolando. E eu, porra, cara, o que você tá me mostrando isso agora? Não é hora pra isso. Né? Mas contextualizando um pouco para quem tá nos assistindo, o João já estava trazendo o quê? Inovação de venda em Android para evento. Porque era a demanda, né? Era a necessidade. Não tem como você levar uma tela desse tamanho, um computador, um monte de cabo, impressora para fazer um caixa no Maracanã. Quem dirá 300, 500 caixas. Como que eu ia entender isso? Era difícil, era complicado. O João me trouxe essa... E aí, alguns anos depois, talvez 1 ano, 2 anos depois, a gente se encontrou em Floripa. E aí que veio a grande proposta e dali, da noite pro dia, a gente fez as malas e pousou no Rio de Janeiro. E aí a gente começou um negócio. A nossa história de empreendedorismo, ela começa assim, vindo pro Rio de Janeiro com 2 camisas social e uma mala... A gente sabia se vestir, né? A gente sabia se vestir, né? Mas chegava... não tinha muita opção. Para nós era uma mudança de paradigma, chegar bem apresentável nos clientes, a gente se sentia, né, cara? E foi assim que começou, né? Logo no primeiro ano, em 2015, então vamos lá, a gente chega no Rio de Janeiro para começar o nosso negócio. Eu no Rio como representante, o João lá no Sul, ou na matriz em São Paulo como desenvolvimento, né? E o meu trabalho aqui era o quê? Vender. Era comercial, venda, e depois aí de conquistar o primeiro cliente, atendimento e suporte. É aí que você entra.
Aí começa o problema da manutenção do cliente novo que chegou. Começam todos os problemas, na verdade, né? Porque ali você entende que... Ali você aprende primeiro na dor o que é capital de giro, né? Ou você vende e ganha fôlego, ou o dinheiro começa a acabar. E a realidade é essa. Todo mundo que começa um negócio começa com dívidas, empréstimos, financiamentos. E aí, se você não sabe trabalhar, não sabe vender, não sabe reter, não sabe atender, não dá o suporte de qualidade, e aí? O cliente vai embora. E aí o fôlego vai embora. Vai embora e vai embora rápido, né? Vai embora e vai embora rápido. O cliente, né? O negócio ele não tem muito sentimento, né? Não, e me atrevo a dizer o seguinte também. Na grande maioria das vezes, né, o sol não nasce para as pessoas, né? A gente está aqui falando de, graças a Deus, histórias bem-sucedidas, que são as nossas, até para tentar levar alguma mensagem para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente, para tentar incentivar ou para tentar de alguma maneira, eu não gosto do termo encurtar o caminho, mas de mostrar talvez quais são os melhores caminhos, né? O tal do termo boas práticas, que se usa muito no novo mercado. Mas a verdade é a seguinte, a maioria ainda vai continuar errando e ficando pelo caminho. Né, os que conseguem absorver a mensagem e fazer algo diferente da maioria, que de alguma maneira foi o nosso caso aqui, provavelmente vai ver o sol nascer, né? Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu falo dia a dia lá na empresa é que você ter maturidade para entender que a corrida de qualquer negócio, seja da AI, seja no caso da Start, que também tem 7 anos já de mercado, não existe 100 metros rasos, né? É sempre maratona. Agora, você tem que encontrar bons players parceiros, como imagino que o João tem encontrado o Maurício, para não só comprar ideia, mas comprar o sonho e ter maturidade para amadurecer o negócio. Não vai estalar o dedo, ganhar dinheiro e comprar um carrão e morar em frente à praia. Isso não vai acontecer. Você vai sangrar. Quando você achar que morreu, você vai sangrar um pouco mais e talvez depois a coisa dê certo, né? Cara, e foi isso que aconteceu praticamente comigo também, né? A gente estava em ascensão, a empresa número 1 no Brasil em eventos, fazendo os maiores eventos. Só para contextualizar aqui, você está falando do quê? O nosso início foi em que ano? 2012. A ideia foi 2012. A ideia. A solução MVP, a V1, estava em campo em 2013. 2013. E aí eu chego no Rio de Janeiro início de 2015. Ali a gente ainda estava começando a validar o nosso MVP, começando a conquistar mais clientes e grandes clientes. Esse é o ano de 2015. Movimento de 2013 eu já estava com clientes lá no Sul, né? Depois eu me mudei para São Paulo. Lá em São Paulo também estava com já alguns grandes clientes nesse segmento. 2015, com a entrada de vocês aqui, a gente começou realmente a capilarizar ainda mais, porque o Rio tinha um volume grande de eventos. A gente já pegou o Rock in Rio 2015. E como nós éramos inovação, né? Então nada é fácil, mas quando você tem um produto inovador, e é disso que a gente está falando aqui hoje, de inovação, de como eu posso inovar sendo pequeno, de como eu posso inovar com o que eu tenho à minha disposição. Então, o fato do nosso produto ser uma inovação de automação de venda, isso fez com que no Rio de Janeiro nós chegássemos antes que os outros. A concorrência veio depois. Mas a gente teve tempo aí, pelo menos, para conquistar os primeiros clientes e em setembro de 2015 a gente estava fazendo nada mais, nada menos que o Rock in Rio 2015. Uma operação gigante em 2015 do Rock in Rio, mais de 300 caixas espalhados pela operação. Então aquilo ali para mim já era um universo totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a viver. Quem dirá tocando uma operação desse formato, né? Ser pioneiro, principalmente no mercado de vocês, eu consigo enxergar ônus e bônus, né? Porque também se vocês conseguem usar da vantagem do pioneirismo lá em 2015, mas não acompanhassem a evolução do mercado, se a empresa não fosse evoluindo junto, provavelmente vocês não estariam aqui agora, né? A gente tem centenas de cases de empresas que surfaram o ano do pioneirismo e ficaram pelo caminho, né? Ô Pedro, e deixa eu te contar, então, para ir nessa linha é muito engraçado, porque eu fundei a AI, obviamente, com a minha rescisão que eu tinha, né? Eu chamei o cara que eu conhecia e foi R$4.000 essa primeira V1 lá em 2012 e essa mesma V1 estava no Rock in Rio em 2015. O que aconteceu?
esse amigo que hoje é meu parceirão de vida, nosso CTO, o Lucas, estava passando por alguns problemas pessoais de saúde na época e não conseguiu me acompanhar com a evolução do sistema. Então eu fiquei estagnado da V1 em 2013 até praticamente 2016, quando ele conseguiu entrar. Durante esse período, cara, a gente patinou. Mesmo assim, a gente estava em Rock in Rio, a gente estava em Olimpíadas, a gente estava fazendo Rock in Rio uma segunda vez, ele pontualmente estava ajudando. Em 2016 ele entrou, a coisa guinou. Mas ali no meio termo, por exemplo, as maiores contas que eu tinha de São Paulo, esses caras nos copiaram. Pegaram o parceiro que eles tinham de tecnologia e fizeram uma solução como a nossa. Então nesse meio tempo, eu não conseguindo evoluir, deu bem isso que tu falou. Eu estava sendo afrontado pela vida, entendeu? Eu tinha algo muito bom, mas eu não conseguia evoluir. E ali foi difícil, cara. E sempre trabalhando no orgânico, né? Sem investimento, né? Sem um caixa forte, né? Então, você faz a venda e não tem desenvolvimento para acompanhar esse crescimento todo, que é a base de clientes que vai aumentando, pô, tua caixa de suporte começa a ficar cada vez maior. E você vai frustrando o teu parceiro da revenda, né? Porque o cara tá aqui dando gás, vendendo, né? Aqui ou em qualquer lugar do Brasil, vendendo, fazendo a coisa acontecer. Pô, mas espera aí, e cadê o meu apoio lá? Né? A venda acontece, a entrega não? Eu não sei se a palavra... vai comprometer a empresa. Eu não sei se a palavra é frustração, porque começar um negócio do zero sozinho é muito difícil. Acho que tem uma estatística aí que de cada 100, 80 não passam do 5º ano. É muito. Sebrae. Só que quando você começa um negócio e você tem o suporte, e foi o que eu tive aqui da AI, então quer dizer, bastava eu replicar aquilo que eu via lá dentro. Mas isso também não é fácil. E com todas as nossas limitações, então a gente teve que começar a realmente aprender a trabalhar, né? De dentro de casa, o escritório era dentro de casa, um monte de máquina, um monte de técnico passando, recolhendo máquina, indo para um estádio, indo para Sapucaí, indo para cá, para lá, e tudo aquilo voltando para dentro de casa, um monte de máquina. Quer dizer, você fica um pouco confuso, né? Fica inseguro. Será que esse é o trabalho que eu tenho que fazer? É assim que eu começo o negócio? Não, eu tenho que ter o meu escritório. E aí, de repente, tu vai para um escritório e tu vê que não resolve o problema. É nesse momento que você precisa de mais, né? É nesse momento que você se depara com todas as opções que você tem na vida, né? Ou é essa, ou é essa, ou é essa. E eu acho que é isso que coloca o cara no caminho de fazer a coisa dar certo. Tu olha pro lado, tu fala, porra, eu só tenho essa opção aqui. Tu olha pro outro lado, é a mesma coisa. Olha pra frente, a mesma coisa. Pra trás, é a mesma coisa. Eu acho que... Se você tá sozinho é muito mais difícil. Se você tem um parceiro junto contigo aí, uma estrutura como a AI tinha, né? Com a visão do João, não é à toa que o João chegou onde chegou, não é à toa que a gente tá aqui, porque desde lá do início ele já tinha uma visão, coragem e foco. Então ele parou todo o resto que ele tinha para fazer na vida e começou a fazer só aquilo. Porque todo o resto do time ainda não tem essa maturidade. Se já é difícil nesse foco, imagina ainda sem maturidade. E aí nesse momento em que eu vou te procurar, para poder entender melhor o que são técnicas de venda, o que é um financeiro de uma empresa, como eu separo pessoa física de pessoa jurídica, como eu tenho minimamente uma comunicação, uma linguagem para trabalhar o meu dia a dia dentro de casa, dentro do escritório. E é ali que você começa a dar o primeiro passo. Na real, o que acontece, né, cara? A gente não tem visão de tudo. Então, o primeiro passo é essencial. E quando você busca ajuda para se qualificar, aquele processo não para nunca mais. E aí, 8 anos depois, a gente está aqui. Mas é um despertar, né? Eu posso falar que hoje eu sou um entusiasta por educação. Tô entrando nessa também, tô super feliz de ter o Pedro aqui, vai falar mais sobre a empresa dele também. Mas a minha trajetória de vida foi muito isso, na escola, novo, lá pela 6ª, 7ª, 8ª série, me descobrindo, eu já não me dava bem com os livros, eu já não me dava bem com aquela ideia de sistema, de pô, tu vai estudar, tu vai para uma faculdade, tu vai conseguir um emprego. Então aquilo, na verdade, era uma aversão. E eu fui através do esporte, depois da música, até eu começar a empreender. Quando eu começo a empreender, eu vi que, eu tô começando quase que do zero aqui. Então agora é hora de eu buscar a capacitação. Então hoje eu tô muito aberto a isso. E as pessoas têm que aproveitar. Quem está nos escutando, a gente está na era da informação. Se não aproveitar esse momento agora, com vários cases aí fora, vários cursos, vários acessos para você se aprimorar, aí você realmente não está fazendo nada, porque a hora é agora.
Lá atrás, eu cresci numa família que nunca tinha dito para mim que eu poderia empreender, que eu poderia ter uma empresa, que eu poderia fazer as coisas dessa forma. Sempre me apoiaram muito. Sempre me deram todo o incentivo para eu ir para o esporte, que me formou o meu soft skill, né? O esporte me formou, né, na vida, e eu incentivo isso para qualquer família, pais que estão agora tendo filhos, coloquem no esporte, porque isso forma para a vida. Esse foi o meu pilar principal para o que eu sou hoje. Mas agora eu preciso mais. E, além de buscar esse conhecimento, além de buscar uma consultoria, além disso tudo, existe a relação com as pessoas. Buscar quem vai trabalhar junto com você. Isso para mim foi muito difícil. Porque eu lembro que no início eu olhava para a matriz, olhava para você, e eu pensava, pô, o João tá indo buscar a dedo quem vai estar do lado dele. E não é fácil isso, porque você precisa ter segurança, você precisa achar que você tá fazendo um bom trabalho para buscar alguém que você de alguma forma admira. Porque no início você acaba buscando pessoas que elas não vêm para somar, elas vêm para tapar um buraco. E aí de repente você percebe que aquilo ali não vai te ajudar a escalar, não vai te ajudar a dar o próximo, não vai te ajudar a ir adiante. Então eu acho que muito importante é buscar pessoas para construírem junto contigo. E para isso é preciso de um brio, de um estímulo, de um algo a mais ali que te faz ir atrás desse parceiro, desse sócio, desse colaborador. Enfim, pessoas. Vocês falaram muito algumas bom, coisas aí bom. importantes sobre educação, pegando o gancho aí no que o João falou. Né, tem uma máxima que eu falo todos os dias que é: cara, a gente passa a vida inteira indo para a escola e lá se aprende de tudo, menos como estudar. Né? Eu, pelo menos, nunca me ensinaram a estudar na escola. E aí isso te coloca numa posição de, em algum momento, se questionar sobre se você é inteligente ou se você é burro. Né? E nesse momento pode ser que o ser humano vá por um caminho sem volta de se colocar num lugar que talvez não seja o dele. Em relação às capacidades dele, ao talento dele. Todo mundo tem algum talento, todo mundo tem alguma coisa para entregar para o mundo de bom. Né? Só que quando a gente olha para o modelo convencional de educação, eu estou falando lá da base, a escola entrega o conteúdo, ó, vai lá meu filho, tá aqui, estuda isso aqui, agora, prova que você aprendeu isso aqui para passar de ano, senão tu não serve. E muita gente ao longo da vida descobriu que o game não é bem esse. Isso aconteceu com o João, que acabou de contar isso aqui, provavelmente com o Maurício também, e muito comigo. Eu sou repetente de escola, do modelo convencional de escola. Hoje eu tenho uma filha e tenho uma visão completamente diferente de educação, tenho uma empresa de educação e pratico algo totalmente diferente. Outro ponto importante que o João comentou aqui, eu também queria destacar, é a percepção de você ter chegado a algum lugar e entender que ainda assim você está distante do topo. Né? Isso para mim se chama processo de aprendizagem contínua. É você se colocar em processo de aprendizagem contínua, não para de aprender nunca. Os meus melhores anos de estudo, particularmente, foram autoestudo. Né? A faculdade, não vou dizer que não serviu de nada, não vou ser hipócrita, mas de maneira aplicável, hoje eu posso dizer tranquilamente que eu utilizo, 5% do que eu aprendi sobre aspecto teórico na faculdade e na prática do dia a dia. Então, Pedro, tem algumas coisas a falar sobre educação aí, né? Pedro, e já que você trouxe eu acho que isso é um ponto que pega na vida de muita gente. É o fato daquele aluno, daquele estudante, daquele adolescente, ele olha para o lado e ele fica perdido. Porque ele não se encaixa em modelo nenhum, o pai não tem um negócio para que ele possa tocar, a escola não me ensina como cuidar do meu dinheiro, a escola não me ensina a não ficar nervoso, pelo contrário, ela me expõe o tempo todo. E a cereja do bolo, se me permitir, acho que nenhum ser humano aos 18 anos de idade está preparado para escolher, cravar o que vai fazer pro resto da vida. E aí eu deixo a pergunta, mas eu acho, Pedro, que tá antes, entendeu? E qual é esse estímulo? Qual é esse estímulo? Mesmo aos 18 ou antes, que estímulo você tem? O que te faz olhar pro lado e com todo o respeito que a gente tem pela família, pelos amigos, mas eu não quero daqui 30 anos estar nessa condição? Mas tá aí a resposta. Eu quero mudar de vida. Tá aí a resposta. Esse pode ser um estímulo? Com certeza, tá aí a resposta. Sim. Eu, com 11 anos, olhando ao meu redor, sabia. Eu tive a dádiva dos meus pais me colocarem numa escola particular, referência em Florianópolis. E lá eu pude ver as diferenças. Chegava o final do ano, eu via todo mundo indo pra Disney. Pô, o que é a Disney? Eu não era convidado para as festas, para as viagens. Eu era excluído, eu era a ovelha negra.
E aquilo ali fez eu querer chegar lá. Então eu com 11 anos, eu não sei como, por isso que volta para aquilo. 18 anos talvez tu não saiba o que tu queria, mas eu já sabia com 11. Com 11 eu escrevi minha primeira música. E eu dizia, cara, ou eu vou emplacar o basquete ou eu vou emplacar a música, vai ser um ou outro. E aí quando a gente pensa em emplacar, eu penso em mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. Então eu preciso pensar grande. Eu não posso querer pensar a Liga Nacional, eu preciso pensar a NBA. Pô, mas eu sou baixo pro esporte, foda-se. Eu vou mesmo assim. Então, eu acho que isso começa antes, Pedro. Pensa grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho, dá né? o mesmo trabalho, eu acho que começa cedo, entendeu? Tu tem que saber cedo o que tu quer pra tua vida. E esse é o maior desafio dessas novas gerações que estão completamente condicionadas a olhar para outras coisas. Mas quem patrocina essa oportunidade do começar cedo são os pais através de uma coisa chamada oferta. Que é o que você falou, coloque no esporte, ofereça as oportunidades e tenha a escola como um norte necessário, mas não o único caminho possível para você emplacar a sua carreira, seja como empreendedor, seja no mundo corporativo. Acho que isso é meio óbvio, depois que você vivencia a jornada, que pelo menos a minha, né, a gente pode entender que... Caralho! Caraca, chegou a mangueira, olha aí, ó. Chegou a mangueira, é isso mesmo? É inovação, né? Estamos inovando aí no meio acontecendo, a mangueira tocando ali. É assim que funciona, é sempre ao vivo, né? Muitas vezes a gente não tem tempo pra fazer, refazer, aprimorar, né? É ao vivo. Mas aqui, voltando um pouco. Tá bom, vamos lá. Mas os pais, eles muitas vezes eles não têm essa visão. Como que você vai buscar isso fora de casa? Muitas vezes os pais não têm esse conhecimento aí pra te passar. Mas aí hoje o digital nos permitiu ter outros exemplos. Eu tenho acesso para ter outros role models. Então, tipo assim, eu escolho ficar aqui e ser um merda na situação que eu tô, ou eu tô olhando aquele cara, o que ele faz? Ou eu vou me espelhar em alguém. Cara, aquele cara ficou multimilionário com marketing digital. Cara, deixa eu ir atrás do que é marketing digital. Caralho, marketing digital é uma infinidade de coisas. Mas o que ele fez exatamente? Pô, esse cara trabalha com tráfego, ele ajuda outras empresas. Deixa eu fazer um curso técnico, isso aqui. E cara, ali ele encontra um caminho. Hoje Sim. É mais fácil encontrar esse caminho do empreendedorismo do que antes. Tem que perder o medo, né? Não, total. A timidez. Total. Mas assim, outro dia eu falei uma coisa pra mim. Outro dia deve ter coisa de um ano, depois que eu fui pai. Depois que você é pai, todos nós aqui somos, algumas fichas caem, né, quando você se torna pai. E eu falei pra minha mãe, e ela até se emocionou, que, assim, é uma percepção real. Pai e mãe não erra, bicho. Pai e mãe não erra. Eles dão o melhor que eles têm pra dar dentro das limitações deles. Claro. E nós faremos a mesma coisa dentro das nossas limitações. E eu acho que a missão é que cada geração seja pelo menos um pouquinho melhor do que a anterior foi. Né? Então cabe a gente sim subsidiar. O João comentou muito bem aí, hoje o acesso ao conhecimento está em outro patamar, literalmente, né? É muito mais simples você se espelhar em alguém e conhecer a jornada, o caminho que aquele cara percorreu para tentar fazer parecido, mas ao mesmo tempo, né, com toda essa informação à disposição, eu percebo uma coisa que eu particularmente acho muito mais forte hoje do que há 2 décadas atrás, por exemplo, que é a zona de conforto. Muita gente só meio que quer, não quer de verdade. Sabe por quê? Olha pra tua jornada, eu olho pra minha. O Alan, que tá aqui com a gente, né, que trabalha junto com a gente, falou pra mim ali fora agora. Falou assim, porra, meu irmão, eu lembro da tua história, ele... Puta merda, eu até brinquei com ele. Falei, porra, merecia, não merecia? Ele, não, porra, tu mereceu, porque, porra, o que tu fez é sacanagem. Não é o que eu fiz de maravilhoso, de fenômeno, não, foi de esforço. Esforço à disposição de qualquer um que queira fazer isso, né? A maioria não quer pagar o preço, esse é o ponto. Segura um pouquinho que tá passando a... Homenagem à bateria da Mangueira aí, voltando. Agora, um ponto que eu acho que é fundamental também e ajuda a começar ali a de alguma forma empreender é a habilidade de ser um vendedor. Tá? Se você tem
o mínimo de ambição, o mínimo de fome, vai para a rua, e se você entende o que é ser um vendedor, então quando algo cai quando a oportunidade aparece, você tem aí pelo menos, enfim, é uma arma, é uma ferramenta. Agora, que precisa ser aprimorada. Eu posso dar um exemplo. Muitos falam que eu sou um bom vendedor, mas eu digo que eu estou longe de ser um bom vendedor, no sentido técnico. Por que eu fui um bom vendedor? Porque eu sempre acreditei naquilo que eu estava vendendo. Perfeito. E começa por isso. E aí começa também acreditando em si. Só para me colocar ali na frente eu já preciso acreditar em mim mesmo. E aí eu preciso minimamente acreditar naquilo que eu vou falar. E aí automaticamente vai aprendendo o resto. Vai aprendendo o resto. Por exemplo, o que é o resto? Quantos nãos você levou primeiro para começar o teu negócio, né? E depois para ir para o mercado e começar a vender, né? Fazer a primeira venda, a segunda. E não tem nada pior do que voltar para casa com um não ou com aquele cliente que te trocou pelo outro, né? E acho que é aí que você vai pegando um pouco de cancha emocional para não se deixar frustrar com o não, com a decepção, com o fracasso. Sim, e não tem volta, né? Lá no fundo do poço, né? A gente vai no fundo do poço diversas vezes na vida. Tem duas coisinhas que a gente encontra lá, né? Uma mole e uma pá. Ou você continua cavando, ou tu pega o outro lá que sobrou e volta. É sempre assim. Mas isso aí que o Maurício falou é relevante. Na minha percepção hoje, realmente, quem tem alguma habilidade com relacionamento interpessoal, capacidade de traquejo social, né, argumento de venda como um todo, e o que o João falou também, principalmente acredita no que está vendendo, no que está oferecendo, larga um pouco na frente. Né, tem umas particularidades da história que o João contou dele aí que eu nem conhecia, até percebi que a nossa história é bem parecida, né? Eu também comecei a start com a rescisão, né, do meu emprego CLT, meu único emprego CLT na vida, e tinha lá, depois de tudo que eu tinha que pagar, sobrou lá 4 pau. E é aquela história, né? Você pode investir num mega site, em contratar gente, alugar uma sala, tirar uma foto sentado na cadeira. Cara, eu não fiz nada disso. Eu fiz uma logomarca maneira, ao contrário do que todo mundo faz. Eu vejo empresas até hoje com 10 anos de mercado ali, com fulano de tal, @gmail. Eu falo, cara, quem é que consegue levar o cara a sério se ele não tem nem o arroba lá, a empresa dele? Comprou o domínio. Comprei o domínio, fiz uma boa logomarca, fiz um cartão de visitas e fui pra rua contar a história. História, inclusive, que eu nem tinha, talvez, todo o respaldo para contar, mas era mais importante ter o que oferecer olhando no olho do que ter, de fato, de maneira palpável. E aí entra o que o Maurício falou, né? Você ter algum traquejo social, uma habilidade de venda um pouco acima da média, vai te colocar numa posição privilegiada de alguma maneira. Mas se a gente fosse aqui listar algumas das coisas que fazem um bom vendedor, eu acho que cada um pode dizer uma. A minha, que eu venho aprendendo muito, é a primeira e talvez a mais essencial, é saber escutar o cliente. A partir da dor dele, eu automaticamente consigo oferecer muita coisa. Eu mesmo posso pegar o rodo e ali limpar o salão dele se precisar, porque Deixa eu compartilhar uma estratégia, então, que eu uso bastante, tem tudo a ver com o que o João falou aí. Eu já tive um embate desse com um grande amigo meu, que é um cara bom de negociação, mas acho que muito aparável. Tem uma habilidade inata, mas tem uma habilidade técnica a ser desenvolvida, assim como todos nós temos, né? Principalmente os vendedores natos. Para mim, a premissa básica, quando eu chego numa mesa de reunião, principalmente se tratando de uma venda B2B, né? A venda B2B é uma venda mais arrastada, a venda não necessariamente passa só pelo decisor, tem uma série de influenciadores na mesa que vão influenciar a decisão do 01, do sócio da empresa, do gestor, ou coisa do tipo. Então você não tem um cara para convencer, você tem uma série de pessoas a convencer através do valor que você está vendendo agregado diante do teu produto. Então, para mim, premissa básica, quando o cara chega na mesa, e muitas vezes do lado de lá também tem um bom vendedor, e o cara fala assim, pô, Pedro, legal, que bom que você está aqui, conta um pouquinho do teu trabalho. Eu falo assim, cara, conto. Imediatamente após você contar a tua história, a história da tua empresa, que eu já dei uma olhada aí no que você faz, há quanto tempo você faz, e me deixou extremamente curioso. Quando você coloca o cara para falar primeiro, isso já aconteceu diversas vezes comigo, no meio do caminho, enquanto o cara estava falando do negócio dele, da história dele, eu mudei a minha estratégia de abordagem naquele momento. Boa. Então isso é tão sutil que faz todo sentido o que o João está falando aqui sobre ouvir mais, ou melhor, ouvir primeiro
e falar depois. Caralho, é dica de ouro, hein, galera? Depois ele vai deixar o site dele, não é por acaso que o cara tá ensinando outros empreendedores a ter sucesso pra cima. aqui. É, dica de ouro. Tem um ponto aí também que eu acho que é a oferta, né? O preço e o valor. Então, mas tudo isso está relacionado com a carga emocional. Porque no início está muito ansioso. E qualquer olhar que você tem ali na reunião na reunião de apresentação, aquilo já fica subtendido. Então essa ansiedade muitas vezes te impede de executar com técnica, de saber ouvir, de esperar a hora certa para fazer a oferta. Mas é uma ansiedade plausível, né? Você está ali no começo de negócio, precisando fechar a venda para girar o caixa, né? A gente aqui sabe, a gente passa boa parte do começo da jornada trocando dinheiro, né? Quando eu montei a Start lá para ser mais preciso, junho de 2015, oficialização do CNPJ em novembro de 2015, eu pensava, vou investir 4 pau, vou fazer um payback em 6 meses e daqui a pouco eu começo a botar dinheiro para dentro, pelo menos para me sustentar. Eu quase acertei. Né, eu comecei a ganhar dinheiro para me sustentar 2 anos depois. Né, errei um pouquinho no time. Mas essa ansiedade que o Maurício está falando, acho que é totalmente razoável. Também não se assuste com isso, porque para mim isso faz parte do processo de aprendizagem da jornada. Faz parte. Você precisa girar o caixa, botar dinheiro para dentro, para o famoso vender no almoço para comer na janta. E é claro que a ansiedade te domina ali em algum momento. Hoje, por exemplo, né, a gente falando disso, pegando carona aí no assunto, agora, há um mês atrás, né, um cliente meu veio conversar comigo e alguns clientes ainda me abordam diretamente. Pedro, vou contratar uma equipe aqui, um dos projetos que a gente faz de consultoria, recrutamento e seleção, né, contratação. E, cara, eu preciso contratar 16 pessoas aqui, estou montando um restaurante, bacana. E aí mandei meu orçamento. E aí, pela intimidade que ele tem comigo, ele abriu o orçamento do concorrente. E eu falei com maior tranquilidade, falei assim, cara, nossa operação cresceu, a gente está com um back grande aqui, uma estrutura grande, 600 metros quadrados, etc, etc, etc. Não consigo competir com uma empresa pequenininha que chegou agora no mercado, né, e que só vende esse serviço. Agora, fica totalmente à vontade para fechar com os caras e conta comigo para o que você precisar de dúvida, que eu te apoio no que você precisar. Ele voltou para mim e falou assim, cara, eu vou fechar todas as vagas operacionais com eles, mas essa vaga estratégica aqui de coordenação eu vou fazer com você. Pois bem, fez a vaga estratégica com a gente, eu mandei umas fotos aleatórias, pedi pro nosso filmmaker lá na empresa tirar umas fotos ali, fazer um videozinho do processo seletivo. Tava rolando um teste de Excel lá no nosso QG, né, dos candidatos do processo seletivo dele, tinham 6 candidatos, a gente leva pelo menos 4 para a etapa final. Para resumir a história, mandei uns vídeos, umas fotos, falei, cara, tá rolando aí o processo seletivo, o pessoal fazendo teste de Excel. Ele, cara, bacana, vou te falar, o teu atendimento é muito diferente do convencional. Eu já dispensei outra empresa e vou fechar as 16 vagas contigo. Aí é o que o Maurício falou, não é sobre preço, é sobre valor. Mas a gente só tem... Isso é um processo de amadurecimento. A gente não consegue se posicionar dessa maneira, com tranquilidade, né, e com envergadura lá no começo da jornada. Isso é impossível. Até porque falta conhecimento, né? Falta conhecimento do produto, falta conhecimento do mercado. Falta confiança. Falta maturidade. Falta um equilíbrio emocional aí, porque o início, negócios são altos e baixos sempre, né? O maior erro, acho que a gente comete é achar que tá com certa estabilidade em algum momento. Mas lá no início, essa gangorra aí, ela é mais violenta. Só para não perder o gancho disso aí, da jornada inicial do empreendedor, é importante ressaltar o seguinte. Legal, bom saber que eu vou passar por isso. Agora, acho que todos que estão aqui na mesa têm algo em comum. Todos utilizaram esses erros como aprendizado. E hoje a gente continua errando, mas a gente aqui certamente incorre em erros diferentes. Né? Errar diferente, acho que é a premissa básica para você avançar no teu negócio. Cara, e aproveitando o gancho, muito bom também, para quem está começando, como a gente já começou, e o cara também se sente um peixe fora d'água, como a gente já se sentiu, qual a dica que vocês dão para esse cara que está começando, que não sabe para onde olhar, para onde ir, mas que quer se encontrar e não se enquadra no sistema tradicional? Ele quer se encontrar, eu acho que o único caminho para ele é empreender, é fazer o dele. O que significa não se enquadra no sistema tradicional? Cara, o cara já testou, já trabalhou para os outros, já viu que não era a praia dele. Não tem motivação.
para trabalhar para os outros, motivação, não consegue passar 8 horas dentro do escritório. Não consegue se o fim de semana, na sexta final do dia, ele desliga e volta só na segunda de manhã. Exatamente. Cheio de ressaca, cansado, sem vontade. Ele não consegue estar comprometido com um projeto que ele possa chamar de seu, e mesmo que não seja dele, ele amar aquilo porque ele está se desenvolvendo e está se conhecendo e faz parte do processo. Então, quando o cara está nessa posição, eu acho que tem bastante gente aí nesse momento hoje, né, que estão em outras empresas, ou que nem começaram, ou adolescentes que estão meio perdidos, não sabem para onde ir. Eu gosto muito de falar com adolescente porque eu tenho essa referência de lá atrás não tá me encontrando e ter puxado o gancho do esporte e aquilo me guinou. Mas o que vocês veem hoje que esse cara tem que buscar? Eu vou começar com esse exemplo porque quando eu já tinha dado várias reviravoltas na minha vida, sido atleta, sido músico. Eu, 10 anos atrás, com 26 anos, eu estava num shopping em Florianópolis, trabalhando de domingo a domingo em pé para ganhar R$700 vendendo roupa. Não que isso seja ruim, isso é digno, mas para mim, depois de tudo que eu tinha feito na vida e me colocado sempre tentando fazer em alto nível, eu estava no fundo do poço, porque estava longe daquilo que eu me projetava. Então, o que eu sinto que eu fiz de errado? Eu sinto que eu fui no lugar errado buscar um trabalho. Eu fui no shopping vender roupa. Se eu tivesse parado para ir na internet, pesquisado, ido talvez numa empresa de tecnologia, buscado a mesma vaga de vendedor, mas numa empresa de tecnologia que talvez fosse mais sinérgico comigo, eu tivesse me aprimorado mais e talvez eu tivesse até hoje lá. Então, talvez seja isso. A minha dica é olhar um pouco para o mundo, tentar conhecer o que está acontecendo aí fora, não aquilo que é claro, transparente na tua frente, o óbvio que está do lado de casa. Tenta ir um pouquinho mais longe, tenta achar aquilo que não está a olho nu, mas tenta se enfiar lá, tenta mandar teu currículo para lá, tenta ser chamado, tenta entrar em um lugar para ganhar essa experiência. Hoje eu tenho pessoas na AI que estão há anos comigo, que entraram para um determinado objetivo. Hoje elas estão liderando equipes e a gente não traz mais ninguém de mercado para essa posição. É aquela pessoa que começou lá, que deu certo, que se reinventou e que hoje é um especialista e que inspira mais e mais pessoas no time a crescerem. Então... E a gente já fez isso lá dentro, né? A gente já foi no mercado buscar esses profissionais aí de gravata e eles não deram certo, né? Normalmente foi não o pessoal dá. de casa que... Mas eu acho que, muito bom isso que você falou. Eu concordo plenamente contigo, acho que é por aí também. E eu acrescento que tem que haver uma mudança de vida, uma mudança de ambiente, uma mudança de amizade, uma mudança de pessoas. A mudança de comportamento vai vir como? Com algum estímulo. Então eu acho que essa quebra de ponte, onde você não tem mais como voltar atrás, eu acho que isso pode ser um fator aí determinante para você seguir. Antes do Pedro, eu vou dar mais uma dica aqui em primeira mão que é vital, eu fiz isso algumas vezes. Quer dar certo na tua vida? Sai da tua cidade natal. Dispara. Dispara. Vai para um lugar que tu não conheça ninguém, que tu não tem amizade, que tu não tem amigos, que tu não vai ter festa, que tu não vai ter nada, tu vai ficar aquele cara trancafiado. Tu vai descobrir uma outra pessoa dentro de você, né? Exatamente. Você vai ter outra rotina, vai criar outros hábitos. Exatamente. Pela força, né? Assim, obrigado. Sobre dica, né? Acho que a gente acaba sendo parcial e compartilhando as dicas que funcionaram pra gente. E aí cabe a cada um que tá nos vendo, nos ouvindo aí, entender onde se aplica para cada um. Minha vida mudou no momento que eu entendi que transferir a responsabilidade não funciona. Então absolutamente tudo que acontece na sua vida é por tua conta, é fruto das tuas escolhas. Ah, mas aquilo ali eu não decidi. Pior ainda, a gente aprende gestão de negócio que não tomar decisão custa mais caro do que tomar decisão errada, né? Quando você erra, você aprende alguma coisa com aquilo ali e não incorre no mesmo erro que a gente já falou aqui. Então a primeira coisa é não transferir responsabilidade. Cara, a segunda coisa que eu vou falar pode parecer clichê, mas se aplicou e se aplica para mim até hoje. Dinheiro é produto do meio, não é produto do fim. A minha vida funcionou e deu certo no âmbito profissional quando eu despriorizei a grana. Ah, Pedro, mas todo mundo precisa da grana para viver. Óbvio, todo mundo tem conta para pagar, normal. Mas estou falando em relação a propósito, a brilhar o olho.
O João, quando contou aqui que trabalhou na loja do shopping, provavelmente ele foi lá arrumar um trampo para ter uma grana por mês. E não porque ele amava vender roupa, não porque ele gostava de moda, nada disso. O Maurício, em todos os empregos que ele passou, a mesma coisa. Eu, em todas as minhas experiências, a mesma coisa. Era sempre uma fuga para quê? Para ter um paliativo, para tapar um buraco financeiro. Né? E eu tenho esse recorte da minha jornada, que no momento que o emprego que antecedeu, o meu emprego que antecedeu a minha jornada com a Start em 2015, foi um emprego que eu fiquei 2 anos e meio, né, com um cara que eu honro muito, que eu adoro, que é o João Diniz, que é um grande parceiro nosso, inclusive, está aqui no evento também. E o João Diniz me contratou para uma posição para gerenciar o marketing lá das casas dele, e eu tinha uma proposta do mercado para ser comercial de uma empresa de serviços, né, e o cara tentando me levar para ganhar 4 vezes mais, falando em números reais, eu ia ganhar 2,5 pau na carteira, podendo ganhar 10, né, mas eu tinha clareza que eu odiava vender sistemas de engenharia ou segurança contra incêndio, mas tinha 4 vezes mais de salário. Nesse momento, alguma coisa me tocou, que eu não sei o que foi, que eu abri mão de mais dinheiro, fui para menos dinheiro, passei 2 anos e meio nessa empresa e depois fui para minha jornada e estou nela até hoje, que foi a Start, que é a Start até hoje. Mas esse ponto na minha vida foi fundamental, despriorizar o dinheiro em algum momento, porque se você focar a vida inteira em grana, provavelmente você não vai atingir o seu objetivo. E para finalizar, coerência, né? Isso aí a gente vê muito no dia a dia. Ah, qual é o teu sonho? Tem amigos meus falando para mim, pô, Pedrão, me dá uma dica aí, tô querendo abrir um negocinho para mim e tal, porra, para ter autonomia de tempo. Pô, meu irmão, tua motivação para abrir teu negócio é essa? Não abre não, cara. Tu vai trabalhar muito mais do que como empregado. Pode apostar, eu tenho certeza que cada um aqui trabalha no baixo 15, 16 horas por dia. É a minha rotina, minha esposa brinca que eu vou em casa dormir, tomar banho e vivo na empresa. E é verdade, mas quem quer fazer isso acontecer e está fazendo com tesão, que eu acho que é o principal, está sujeito a isso. Então tem que despriorizar a grana em algum momento em prol do teu propósito, ou seja, o olho tem que brilhar, tem que ter tesão, senão você não vai sustentar a jornada. E o principal, ser coerente. Pô, meu sonho é morar em frente à praia. Porra, bicho, tu tá sentado o dia inteiro vendo televisão lá com o controle remoto na mão, tu não vai morar em frente à praia nunca. Ainda que o foco seja grana, mas então vai fazer alguma coisa coerente com o teu sonho de morar em frente à praia. E de novo, uma vara de pescar. A maioria não quer pagar o preço, infelizmente. E aí estamos aqui para falar a verdade. O né? propósito da grana, ele é válido também. Né? Ficar rico, né? Ter dinheiro é um propósito também. Sim. Mas em algum momento, obviamente, você já vai perceber que não é o único. Senão você não vai passar. Ficar rico não quer dizer ter dinheiro, né? Porque ficar rico é ponto de vista, né? Quando tu chega lá e tu tem o dinheiro, e aí tu tem que olhar como é que tá teu lado pessoal, né? Família destruída, tá doente. Exatamente. É aí que outros propósitos começam a surgir, né? Eu acho que é aí que a gente começa, a gente que nunca teve a conta bancária verde, eu acho que é nesse, eu acho que é nesse momento em que os outros propósitos começam a surgir. Né? Eu acho que é quando você começa a olhar as coisas de uma forma mais ampla. É quando você começa a entender que sim, o dinheiro vai te dar liberdade, mas que você continua sendo o mesmo cara. Você continua sendo ou o mesmo merda que você era, e que você não é o cara, né? E que as mesmas pessoas que estavam contigo lá atrás são as que seguem contigo até agora. Aí você entende um pouco mais das coisas, né? Mas agora eu queria entender um pouquinho onde é que entra o produto e a inovação para que esse cara cheio de vontade, cheio de raça, esse vendedor de camisa amassada, suado, tem 2 camisas, 2 calças, 2 cuecas e um tênis. Como é que esse cara pensa fora da caixa? Como é que esse cara faz para ir daqui até, né, do ponto A até o ponto B? Como ele pode inovar? Você deu uma opção que é procurar na internet, mas algo mais prático, mais concreto. Dá a dica, João. Eu acho que volta para a dica que eu dei antes, que o Pedro também deu. Na verdade não deu, mas foi a vivência dele. A gente precisa se experimentar. Eu, para estar onde eu tô, eu tive que estar numa empresa de tecnologia e ver como as coisas funcionam. E ver que eu não funcionava lá dentro. E eu pedi demissão e eu fui pra rua. Então, se você quer fazer qualquer coisa hoje, primeiro, não sabe o que fazer, torne-se um vendedor. Para tu saber vender, tu vai ter que aprender aquele produto. Aprendendo aquele produto, tu conhece algo novo. Conhecendo algo novo, tu vai ter ideias. A partir de ideias e conhecendo o cliente, dor tem de sobra aí fora. Tu vai achar algo
que tu vai conseguir gerar valor e tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu acho que esse é o caminho, esse foi o caminho para mim e eu continuo vendo. Hoje eu faço algo, mas quando eu falo com clientes, eles não querem só, eles têm mais 10 coisas para resolver. Eu falei, se eu tivesse tempo, eu tentava resolver essas outras 10 coisas aí também. Então acho que é isso, cara. O negócio é realmente se colocar em posição onde você consegue agregar conhecimento, e aí experiência de trabalho é um caminho. Não quer dizer que você vai fazer exatamente aquilo, mas você vai estar ali em contato com pessoas, com outras dores, com outros negócios, e você vai achar um caminho a qual faz sentido para você, que você vai ter paixão e você vai ser o melhor naquilo, porque você vai amar fazendo, e não é pelo dinheiro. Outro ponto também que eu acho que é fundamental é o seguinte, é pagar o preço. Pagar o preço pelas coisas, né? Por exemplo, quando eu encontrei o Pedro, a consultoria dele para mim, o meu primeiro pensamento qual era? Não cabe no meu orçamento. Como é que eu vou pagar essa conta? Né? Dentro de um monte de conta que eu tenho para pagar, como que eu vou ter uma consultoria? Além de vencer aquele sentimento de Pra que eu preciso contratar esse negócio? E outra, esse cara tá aí, como é que eu vou buscar esse cara aí pra colocar dentro da minha empresa, pra olhar minha conta bancária, pra saber meu financeiro, né? Pra observar meus sabotadores de venda, enfim, pra entender como funciona o meu negócio na espinha, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é pagar o preço. Né? E aí depois disso, são 6 ou 7 anos que essa relação com o Pedro, além de me trazer uma puta de uma amizade, né? Uma grande referência para mim como amigo, como parceiro, como cara de negócios, mas ainda me trouxe várias referências profissionais, né? O Alan, né? O Davi, enfim, né, cara? Eu acho que eu vou falar muitos nomes aqui de tantos que você veio colocando para mim, e aí as coisas vão se encaixando, né? A partir do momento em que eu, de repente, coloco o Pedro também para fazer uma conexão com o João, e a gente está aqui em 3 conversando sobre isso. Aí você entra na parte de agregar valor, né? Eu acho que pagar o preço faz a diferença também, né? Saber investir, pagar o preço, investir numa consultoria, investir para ver no final que não valeu a pena. É um puto investimento. E às vezes quando não dá é errado só o dinheiro, também é um puto né? investimento. É o tempo, né? É a energia. Então investir não é só o dinheiro, não é só esse recurso financeiro, mas é teu tempo, é tua energia, é tua crença, é tua vontade. Tu tem que investir muita coisa numa hora que, no fim das contas, tu tá num momento nebuloso, né? Então para tu sair daquele escuro, tu vai ter que tomar um rumo e tu vai ter que apostar e investir tudo que tu tiver. No bolso, no suor, vai ter que botar tudo na mesa, né? Totalmente. Há uns 2 anos atrás, quando a gente ainda tava menorzinho, né, do que a gente tá hoje, minha esposa falou assim pra mim: cara, eu não sei como é que os caras com teu perfil conseguem viver uma vida normal. Porque ela falou assim, tá, beleza, vamos lá. Aí passou um mês, você encerrou os contratos aí que estão rolando, deu os cursos, aplicou os cursos aí que vocês venderam, os projetos de consultoria acabaram, e se não vender mais? E minha resposta foi assim, cara, isso nem passa pela minha cabeça, porque não é uma possibilidade real, factível. Não existe isso de não vender mais. Eu sei que no final do dia eu vou ser o cara que vou lá e vou fazer acontecer. E aí, de novo, que o João pontou muito bem aqui, o fator acreditar. Né? Se você não acreditar... É aquela história, né? Não sei se acho que é o Peter Drucker que fala isso, né? Se você acreditar ou não, das duas formas você tá certo. Então você tem que acreditar. A direção já berrou lá fora 5 minutos, então a gente vai pro sprint final. Reta Passou final. rápido. E aí eu não posso deixar de falar da nossa marca aqui, o Visão 22 e o porquê dela. Né? O Visão 22 tem um pouco a ver com sincronicidade, né? E números e numerologia. Foi uma maneira que eu encontrei de conversar com Deus, o cara que é hoje o responsável por eu estar aqui hoje em todos os sentidos, vivo mesmo, em pele e osso, fora inúmeras outras frentes. Mas uma coisa que ele também fez, ele fez milagres, né, na minha vida, e um deles foi a paternidade. Aqui a gente tem 3 pais de meninas. Desculpa interromper, a Eve é 22 de dezembro, cara. Eu também Olha uso aí, muito 22. Olha aí, olha aí. Olha aí. Louco isso. A filha do Tásio também é 22 de novembro. E eu sempre falo, a Aurora, né, minha filha, ela veio como um torpedo, um cometa do céu,
e veio no momento de empresa que a empresa catapultou. Eu queria entender se para vocês foi a mesma coisa, se a vinda desses anjinhos vieram no momento de reviravoltas positivas aí na empresa e na vida pessoal. Bom, a minha, né, Maria Antônia, a minha pipoquinha, ela veio no final do ano de 2019, né? Então, nós entramos em 2020 totalmente hypado com os eventos, estourando o verão, saindo do carnaval melhor do que nunca. E aí a empresa praticamente quebrou, né? Fechou as portas praticamente, porque nossa base era 95% de eventos, a minha aqui no Rio de Janeiro era 100% de eventos. Então, quer dizer, esse foi o primeiro ano que eu pude conviver com a minha filha. Então, quer dizer, então, quer dizer, a pandemia fez com que eu passasse o primeiro ano daquele cara que não sabia nem ser filho direito e de repente ele era pai. Então, pra mim foi um puta aprendizado e ela tem... Ela te escorou nesse momento? Ela me escorou muito, né? Ela tem 3 anos agora e ela continua fazendo esse trabalho aí, melhor do que nunca. Muito bom. A história é um tanto quanto parecida aí com a do Maurício. A Eva veio em 22 de dezembro de 2020, né? Fruto da pandemia, de certa maneira, também. E foi um ano pra gente de virada, porque por mais que a gente tenha 7 anos de negócio, né, a nossa virada de chave pro EAD, produto inclusive do qual era muito resistente, muito questionado pela minha mulher, inclusive, que também já foi empreendedora, hoje é do mercado, é consultora, etc. Eu tinha uma resistência grande. E aí a chegada da Eva acabou me colocando, na minha percepção de hoje, numa posição de maturidade que eu provavelmente não atingiria nem se vivesse mais 10 anos solteiro sem ela, ou ainda casado sem ela. Né? A paternidade te traz umas percepções de te deixar meio sem opção, do tipo, ou resolve, né? É o que resta. Então a Neneca chegou ali final de 2020 e 2021 foi o ano que a gente reajustou a nossa operação. Final de 2021 veio a chegada do meu sócio, abração pro Wagner aí, inclusive, né? E aí começou a nossa virada de chave. Esse ano de 2022, graças a Deus, foi incrível, tá sendo maravilhoso e a gente tá aí com o bico empinado pro alto, graças a Deus. Paternidade é um empreendedorismo também, não é? Claro. Eu costumo dizer que quando nasce o filho, nasce o pai e a mãe junto, né? A mãe já tá um pouco mais calejada, né? Carregou 9 meses, né? A gente nasce ali na hora. No meu caso especial, acho que vale o registro. Minha mulher teve, graças a Deus, a oportunidade de ter um parto natural. Então a Eva nasceu nas minhas mãos, né? Isso aí foi realmente... Eu posso ver mais 200 anos que provavelmente não vou viver nada parecido. Então, show, realmente incrível. Eu não pude deixar de mencionar aí as princesas, né? A gente é tudo pai bobo aí. Eu sei que isso nos torna ainda melhores empreendedores. Mas, cara, quero agradecer vocês. Eu acho que aqui o tempo foi curto para tanto papo que a gente tem para falar aqui. Vamos fazer mais vezes. Vai ter V2, V3 aí desse negócio. Mas quero agradecer de novo a presença do Maurício, do Pedro aqui. Acho que com certeza valeu super aí o convite de tu chegar junto, Pedro. A gente não conseguiu falar muito aqui do tema educação, falou bastante, mas não deu um enfoque tão grande. Vamos ver se a gente marca uma próxima e vamos ver também como que a gente faz algo juntos aí, porque tá decolando essa empresa e eu não quero deixar de fazer parte aí. Vambora, tamo junto sempre. Agradecer aí ao João, ao Maurício pelo convite, a amizade, a parceria. E vamos, que sempre pra cima, vambora. Show de bola. E Pedro, mais uma vez obrigado, cara. Obrigado por estar aqui conosco, obrigado por tudo. João, e vambora, vamos pra próxima aí. Pessoal, valeu galera. Obrigado aí pra quem tá nos assistindo. Até a próxima. Forte abraço. Valeu.